Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus possa estar nesse ambiente. Nossa ambientação, nós vamos ler o livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, a lição 131. Ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Que possamos elevar o nosso pensamento a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, querido Mestre Jesus e amigos espirituais, mentores desta instituição, nós só temos a te agradecer a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, a oportunidade da vida, Senhor, que nos concede a possibilidade de nos tornarmos pessoas melhores. E que possamos, Senhor, através desta melhora, construir um mundo de mais paz, de mais amor, fortalecendo a todos aqueles irmãos que ainda se encontram em dor e sofrimento. Te pedimos também que a expositora da noite possa trazer para cada um de nós, Senhor, aquilo que precisamos ouvir, seja amparada pelos seus amigos espirituais. E que a Tua luz, a Tua glória envolva a humanidade inteira, hoje, agora e sempre, graças a Ti, Senhor. Bom, chegamos no momento mais importante da noite, que é o nosso estudo, que hoje está a cargo da nossa irmã Simone Afonso. Ela é aqui da nossa instituição, do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. E nós estamos continuando o 4º mês do nosso projeto educativo doutrinário, Reforma Íntima, Desafio de Urgência, ano 2. E hoje o tema será a terapêutica espírita. Vibremos com a nossa irmã. Queridos, muita paz para todos nós. Tão feliz de estarmos aqui às sextas-feiras, quando nós temos esse compromisso com essa casa e conosco mesmo, de estarmos reunidos aqui estudando um pouquinho da doutrina espírita. E hoje o tema é um tema muito importante, que é a terapêutica espírita. Porque muitos de nós que viemos à casa espírita, seja qualquer casa espírita, nós não temos o entendimento que várias atividades que ocorrem na casa é uma terapêutica, é uma terapia, é um tratamento espiritual. A gente está acostumado às coisas acontecerem, mas a gente não vê realmente que essas atividades são terapias ou terapêutica espírita. A gente vai ouvir esses dois termos, terapia ou terapêutica espírita. E o que é uma terapêutica espírita ou uma terapia? São procedimentos que visam o quê? Visam a elevação do padrão vibratório e a mudança de atitudes e pensamentos. Mudança da nossa atitude, mudança do nosso pensamento, tentando melhorar os nossos sentimentos, esses sentimentos que muitas vezes nos causam males, doenças, angústias, que auxiliando no equilíbrio espiritual. Então, essas terapêuticas que nós vamos encontrar aqui dentro da casa espírita, elas vão nos ajudar a elevar o nosso padrão vibratório. Mas aí nós vamos entender que precisamos de dois componentes: o nosso esforço e a nossa vontade. Nada acontece sem que a gente se empenhe para que a gente melhore, para que a gente eleve o nosso pensamento, para que quando vier um pensamento negativo a gente possa afastá-lo. Então, nós também temos a parte que cabe a cada um de nós. A doutrina espírita nos dá esclarecimento, nos dá responsabilidade quanto às escolhas que nós fazemos no decorrer da nossa existência. Porém, e aí com esse equilíbrio espiritual que nós vamos adquirindo com o tempo, com nossa transformação, nós vamos recuperando a nossa saúde física e, consequentemente, a saúde espiritual, consequentemente, a saúde física.
Mas, porém, nós somos espíritos encarnados em corpos físicos, vivendo uma experiência física. Então, o nosso corpo físico precisa do médico encarnado, tá? E nós não podemos substituir nenhuma terapêutica espírita, nenhuma, pelos atendimentos espirituais. Os dois têm que andar juntos. A assistência espiritual vai ajudar-nos a nos fortalecer, né, a nos elevar, a entrarmos em equilíbrio espiritual, equilíbrio de sentimento, mas o médico humano, Deus permitiu que o homem desenvolvesse a ciência, desenvolvesse a capacidade de cura, de tratamento, por quê? Porque nós temos um corpo físico. Então, que a gente não deixe de procurar o médico, não deixe de procurar o atendimento psicológico, psiquiátrico, não é vergonhoso, não. Nós estamos cuidando dessa máquina que Deus nos emprestou para uma encarnação e progredir. Então, nunca vamos substituir um pelo outro. Nós temos que fazer o uso dos dois, porque nós temos essa possibilidade. Então, nós temos algumas terapias espíritas e nós escolhemos algumas. Depois, se der tempo, a gente comenta, fala sobre as outras, mas trouxemos algumas que a gente vivencia e deveríamos vivenciar, principalmente essa que eu vou trazer, no nosso íntimo diariamente. Qual que vocês acham que nós escolhemos como a primeira? Nosso uso diariamente. A prece. A prece, ela é um tratamento que não se limita à casa espírita. Ela é um tratamento que nós podemos utilizar todo momento, porque é um momento que nós nos conectamos com quem? Com Deus. É o momento que nós colocamos ali frente a Deus, frente a Jesus, mostrando as nossas necessidades, sermos humildes e falar para eles e mostrar para eles quanto estamos precisando daquele amparo, daquela conexão. E a prece nada mais é do que uma conexão de pensamento e de sentimento. Então, a prece é uma forma de contato com Deus, uma forma de contato com Jesus, com os nossos mentores que estão aqui ao nosso lado, os bons espíritos. Basta nós nos conectarmos. E o que nos possibilita a prece? A prece nos estimula. A prece faz com que a gente consiga ver além das dificuldades. A prece modifica o padrão vibratório, modifica os fluidos deletérios que estão ao nosso redor. E se muitas vezes, na dor que é grande e a gente não consegue falar, orar, nós temos a primeira oração que nós recebemos. De quem é a primeira oração? De Jesus, o Pai Nosso. Nós temos uma coletânea de prece que Kardec colocou no capítulo 28, para que na hora do desespero, que as palavras não venham, que a gente acha que não está se conectando, a gente possa abrir e ler, e talvez através daquelas palavras que Kardec coloca ali, a gente se conecte. Não é assim? E Kardec pergunta aos espíritos qual é o caráter, né, o caráter geral da prece, na questão 659 do Livro dos Espíritos. A prece é um ato de adoração a Deus, de reconhecimento como Pai que cuida, como Pai que zela. Orar a Deus é pensar nele, disse aqui os Espíritos para Kardec. É aproximar-se dele, aproximar-se por pensamento, por sentimento. Né? É por-se comunicação com ele, fala os Espíritos para Kardec. E não precisamos de palavras longas, não precisamos rebuscá-las, basta que os nossos sentimentos sejam sinceros. Mas a prece é uma terapia? A prece nos trata? A prece nos melhora? Kardec fez essa pergunta para os espíritos, na questão 660. A prece torna melhor o homem? O que vocês acham? Se der tempo, se houver alguma dúvida e nós soubermos, a gente responde, caso vocês queiram interagir, tá bom? Como a gente tem até 10 horas da noite, tranquilo, a gente vai dar tempo. Então, Kardec pergunta aos espíritos, a prece torna melhor o homem? O que vocês acham que os espíritos responderam?
Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus envia bons espíritos para assisti-lo. Mas essas tentações do mal estão lá fora, no exterior, ou ela está no interior de nós? No interior de nós. Força para resistir às tentações que ainda temos. Porque se eu não tenho uma tentação, um vício, seja ele moral ou físico, nada vai me tentar. Mas se eu tenho ainda esses vícios, essas tentações, o meio vai me testar. Então, se eu peço a Deus força para resistir, não ao outro, mas a mim mesmo, ao que me causa dor, ao que me causa, ao meu vício, seja ele vício moral ou vício físico, eu vou me tornar melhor, não vou? Porque eu vou resistir, eu vou combater a mim mesmo e tentar melhorar. E olha o que os espíritos falam para Kardec. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, meus irmãos, que a gente confie, porque aqui também tem que entrar a fé, que é um do tratamento espírita, que é o trabalho de aquisição da fé e da crença em Deus, que é um do tratamento espiritual. Trabalhar a nossa fé. Na fé sincera, na prece pedida com sinceridade, e nós fizermos a nossa parte, porque ele fala também no esforço da vontade. Eu não posso pedir e ficar esperando que as coisas aconteçam, eu não faço um movimento de transformação moral. Olha o nosso PET. Reforma íntima, desafio de quê? Urgência. Então, eu só melhoro, só me torno melhor, só consigo ver a vida de uma forma melhor se eu faço o esforço de me melhorar. Então, a prece, ela não se restringe ao tratamento no centro espírita. Ela tem que ser diária, íntima, um momento com Deus. E nós levamos esse tratamento para os nossos lares. Porque aí nós vamos envolver toda a família, nós mesmos, na mesma ambiência. E nós trouxemos outra terapêutica, o atendimento fraterno. Quantos nós chegamos à casa espírita? Muitos chegam à casa espírita porque querem conhecer uma doutrina nova, um novo caminhar, porque ouviu falar em espiritismo e quer saber por curiosidade. Mas a maior parte de nós, irmãos, chegamos na dor. Entramos pelaquela porta física, pela recepção física, mas entramos por uma recepção espiritual. Porque tanto a recepção física que nos recebe, quanto a espiritual está aposta. A espiritual está aposta antes, cuidando da casa, da higienização, preparando, recebendo os irmãos desencarnados que vêm estar conosco, também em atendimento, e nós que adentramos. Muitos são trazidos pela espiritualidade, conduzidos a uma casa em momentos de desespero, com pensamento suicida, pronto para o ato, e a espiritualidade consegue trazer a uma casa espírita para o atendimento fraterno, o atendimento socorrista, o atendimento que vai dar àquela pessoa um momento de reflexão. Então, o atendimento fraterno é esse momento, esse diálogo, que todos nós não podemos ter vergonha, tanto o trabalhador quanto quem frequenta a casa, procura quando se sentir necessidade, porque é um atendimento. É onde o atendente tenta ouvir, consolar e esclarecer com base na doutrina espírita. Porque é a doutrina espírita que consola, é a doutrina espírita que esclarece. E não o achismo do atendente ou de cada um de nós, mas é ela. Quando eu venho falar que Deus dá oportunidade, que eu venho falar do perdão, que eu faço com que a pessoa reconheça que ela tem condições de sair das dores, das angústias, que faça ela refletir sobre a situação e ela mesma vai encontrar o caminho de sair daquela dor. Que ela vai ter uma escuta amorosa sobre as situações que ela está trazendo, sem julgar, sem cobrar e sem
que o outro saiba, porque é algo entre o atendente e a pessoa que está ali. Então, o atendimento fraterno é uma terapêutica importante, uma terapêutica que às vezes salva vida, porque através da conversa muitas pessoas refazem o pensamento sobre desistir da existência, sobre cometer às vezes um ato violento, ou achar que ela não vale a pena, que ela não é importante. Então, olha como a doutrina espírita nos dá ferramentas que às vezes a gente acha que tem um horário ali do atendimento fraterno, mas a gente não vê a importância, porque quantas vezes na rua a gente faz atendimento fraterno? Ouve, escuta, conversa, mas o atendimento na casa espírita é um atendimento que ele tem um amparo de um grupo espiritual, de uma equipe espiritual, socorrista que está ali a intuir o trabalhador, a cuidar para que tudo seja conforme as orientações espirituais, que é melhor para o grupo, para quem está ali. Então, meus irmãos, que a gente tenha no atendimento fraterno essa ferramenta de ajuda. Se a gente não consegue ajudar alguém e a gente sabe que a casa tem trabalhadores que possam levar um pouquinho dessa escuta, desse aconselhamento para alguém, na base da doutrina espírita, que a gente possa trazer essa pessoa. Mas também eu vos falo, o atendimento fraterno, ele não vai substituir o psicólogo, ele não vai substituir o psiquiatra, ele não substitui, ele vai auxiliar, ele vai tentar fazer com que a pessoa, junto com todo o atendimento, até os médicos com outra especialidade, ele consiga uma saída para a situação que ele se encontre. Porque não esqueçamos nunca, somos um espírito encarnado. Então nós temos que tratar e equilibrar os dois lados, mente sã, corpo são. Então esses dois caminhos, esses dois atendimentos têm que ir juntos. Tranquilo até aí? Agora nós escolhemos o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, ele não é um tratamento que fica na casa espírita, né? A gente leva esse tratamento para dentro do nosso lar. Porque nós aprendemos na casa espírita que é um tratamento, que é importante, não é isso? A doutrina espírita nos traz isso, e olha, a gente tem palestras sobre isso, a gente divulga nos nossos atendimentos fraternos, orienta, porque é importante. Agora, sem mentira, quem é que faz o Evangelho no Lar? Então tá bom. Então eu estou falando com várias pessoas que já conhecem a forma de fazer, não é isso? Mas nós vamos lembrar. Vamos lembrar porque vai que a gente esqueça, né? Que é um momento semanal em que a família se reúne para trazer Jesus um pouquinho mais para perto de nós, né? A gente escolhe dentro da semana um dia que for melhor, dia e horário que for melhor para a família, que a família possa se reunir, né? Mais ou menos uns 30 minutos a gente faz essa reunião, né? Mas minha família não quer fazer. Faça sozinho, mas faça, né? Teve uma irmã que falou que ela faz para a cachorrinha dela. Ótimo, é assim mesmo, porque o importante é você fazer a sua parte. Quem sabe você fazendo o Evangelho no Lar, o teu exemplo, né, a tua mudança, a sensação que fica estabelecida no seu lar, faz com que os seus familiares se acheguem. Primeiro vai aceitar aquela água que botou ali, depois vai se achegando, e um dia todos consigam fazer, mas o importante é que a gente faça. E como se faz esse Evangelho no Lar? A gente inicia sempre com uma prece simples, espontânea, pedindo amparo, né, da espiritualidade que ali está para estudar com você, porque às vezes são irmãos que são levados para esse estudo contigo. Faz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, você pode ler sequencial ou você abriu a casa, aí vocês que sabem. Comentário sobre o texto lido, é um comentário
que engrandeça, mas não é aquele comentário que você fica apontando o dedo, falando dos erros dele. Olha, não falei, mas você fez isso. Não, gente, porque aí cria uma discórdia, a ambiência fica para que haja ali um entendimento doutrinário, é que haja ali uma união de ideias, de pensamentos. E depois nós fazemos uma vibração ou uma irradiação. O que é uma irradiação? É uma oração, uma prece mais estendida, pedindo harmonia, paz, pensando nos doentes, pedindo saúde, envolvendo a quem a gente quer, o nosso bairro. Depois nós fazemos uma prece de agradecimento, encerrando o estudo da noite, agradecendo a Deus, aos bons espíritos que ali estavam com vocês. E também a gente pode colocar uma garrafa coletiva de água ou individual. E na hora da prece a gente pede para que a espiritualidade coloque ali o que nós precisamos. Sempre é o que nós precisamos, porque muitas vezes a gente quer algo que não é o momento para nós termos. Algo que não está ainda no nosso planejamento, mas no equilíbrio espiritual, o amparo, o fortalecimento, isso nós vamos ter sempre que nós pedirmos. Então é esse tratamento que o Evangelho, que a água magnetizada vai nos fornecer. E nós vemos muita recomendação, que muitas vezes a gente acha que é só um momento de leitura, um momento de oração que não vai influenciar em nada para nós. E olha o que a Orientação à Casa Espírita, que é um livro que tem várias orientações para a Casa Espírita, nos traz. Possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Quando nós compreendemos realmente o que Jesus nos trouxe, nós vamos vivenciá-lo. Quando realmente nós entendermos a importância. Então, você estudar, você ler, você refletir, você começa a entender, mas não basta só entender, nós temos que vivenciar. Cria nos lares o hábito de se reunir em família. É base para a harmonia familiar. Nesse corre-corre que nós vivemos, em que muitas vezes cada um está no seu quarto, chega, cada um está no seu celular, e a gente não tem um tempo. E esse momento seria o momento melhor para que a gente se reunisse, criasse o hábito de estar junto, esse momento de conversar, de orar, de falar de Jesus. Né? Aproveitar, quem sabe, ir estreitando mais os laços que muitas vezes no corre-corre a gente vai cada um se distanciando, né, nas suas rotinas. Né? Pelo momento de paz que o estudo propicia nos lares, higieniza-se o lar por pensamentos e sentimentos elevados. É uma higienização que fazemos no nosso lar. E todos aqueles irmãos desencarnados que porventura estejam também são envolvidos, também são tratados. Não é o momento para mediunizar, nem mediunidade, tá, gente? É um momento de estudo, é um momento de prece. Facilita no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades. Eleva o padrão vibratório dos componentes do lar. E ajuda também a nossos vizinhos. Ainda mais quando nas nossas preces nós pedimos que todos sejam envolvidos. Nós somos pontos de referência a grupos de espíritos que estão fazendo trabalhos. Referência ali, que sabe que ali tem uma casa, um ponto de apoio, um ponto de luz onde se faz o Evangelho. Então, é muito importante esse momento. É um tratamento que nós trazemos para o nosso lar, para o equilíbrio daquele lar e de nós mesmos. Tranquilo até aí? E o outro que nós trouxemos foi o passe, tá bom? Que é uma transmissão de fluidos, de energia. E quem lembra, antes da pandemia, nós tínhamos o passe individual, vocês lembram? Ela no andar superior, andar inferior, nós tínhamos o passe. Com o retorno, depois da pandemia, nós pedimos a orientação ao CES, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, sobre a melhor forma de proceder. Então, nós tivemos a orientação do passe coletivo. E depois nós aderimos a esse passe.
também pedimos orientação ao CERJ, ao Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que eles também nas reuniões dele utilizam esse passe. Então, tanto o passe individual quanto o coletivo, eles têm a mesma função. E a gente vai entender por que eles têm a mesma função. Como a água, como o evangelho no lar, tudo vai depender da nossa postura de fé, da nossa postura de acreditar. Então, o que é o passe? Pode-se definir o passe como sendo uma transfusão de forças psíquicas para curar o físico, porque muitas vezes a gente vem atrás de uma cura física, e nem sempre essa cura está no nosso planejamento, nem sempre ele acontece, né? Mas nós temos o equilíbrio, nós temos força, conseguimos força para vencer e passar por essas dificuldades. Não é assim que as coisas acontecem? E isso nós temos que ter certeza, porque o Espiritismo não nos fala em milagres, coisas que a gente quer que aconteça e que não está nem na alçada da ciência e nem no nosso planejamento reencarnatório. Então, pode-se definir o passe como sendo uma transfusão de forças psíquicas para atenuar os sofrimentos, equilibrante ideal da mente e apoio eficaz de todos os tratamentos. Quem nos fala isso é o Espírito Emmanuel no Caminho, Verdade e Vida. Então, o passe, ele atenua os nossos sofrimentos, ele equilibra a nossa mente, nos equilibra espiritualmente, ajuda na nossa imunidade, porque nós nos equilibrando, nós aumentamos a nossa imunidade, né? Autoestima, pensamento positivo, para ajudar o quê? Nos tratamentos que nós estivermos fazendo. Né? Tratamento físico, tratamento psicológico, tendo esse equilíbrio, esse amparo, modificando, tirando de nós energias negativas, deletérias, substituindo por energias, por fluidos bons. Então, esse grande trabalho, essa grande... esqueci a palavra, gente. Mas é essa função do passe, tá? De atenuar, de apoiar, de equilibrar. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada a ajudar a si mesma. Então, essa transmissão, essa assistência de quem doa e de quem recebe, tem que se entrosar. E como se entrosa? Entrosa no pensamento de fé, em acreditar, estar acompanhando a prece no momento em que está sendo feita, está se colocando em conexão com Deus. Então, há um entrosamento entre quem está doando e quem está recebendo. E todos nós aqui recebemos o passe. E nós vamos entender por que todos nós recebemos o passe. A ação magnética pode produzir-se por diversas maneiras. Nós vamos encontrar no livro A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 14, falando sobre os fluidos. E ele fala para nós que há 3 tipos de fluidos. Pelo próprio fluido magnetizador, é o magnetismo humano, cuja ação é subordinada à qualidade do espírito, do fluido. Todos nós temos fluidos, todos nós doamos, todos nós somos magnetizadores. Então, só que a ação do nosso fluido está de acordo com a qualidade de cada um de nós. E como é essa qualidade? O que é essa qualidade? São os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos, o desejo de fazer o bem. Então, todos nós somos magnetizadores, todos nós doamos fluidos, muitas vezes imperceptivelmente. No segundo, pelos fluidos dos espíritos que atuam diretamente. Vocês lembram quando tinha a palestra e o passe individual, que o dirigente da reunião falava: todos nós já fomos pacificados? Vocês lembram? Todos nós já fomos pacificados. Porque quando nós entramos na casa espírita, a parte espiritual, a recepção espiritual,
ela faz uma leitura da nossa necessidade. Todos nós. Ela sabe do que a gente está precisando, ela sabe do que a gente está ouvindo, porque às vezes a gente faz atendimento fraterno, fala uma coisa lá, quando chega aqui o palestrante fala a mesma coisa com outras palavras. Não é assim? Então, quando a gente senta aqui, grupos de espíritos que já estão aqui há muito tempo, limpando, higienizando, eles estão cuidando de nós, percebendo a nossa necessidade, nós estamos já pacificados. Só que a gente precisa ainda ver. A gente também precisa do magnetismo humano, mas nós temos que ter confiança de que o melhor sempre se faz quando nós estamos em sintonia. O tratamento sempre acontece aqui, né? Então, eles mesmos, diretamente, eles vão nos pacificar. O terceiro é pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador e do qual este serve de condutor. O magnetizador aqui é representado pelos trabalhadores do passe, que ficam agora, como o passe coletivo, fica, né, aqui na frente e lá atrás. É o magnetismo semi-espiritual ou humano-espiritual, um magnetismo misto. O fluido espiritual, combinado com o fluido humano, dá a este último as qualidades que lhes faltam. Então, nós somos condutor da espiritualidade. Eles dão ao nosso fluido o que falta ao nosso fluido. Porque ainda somos, nosso fluido ainda é imperfeito como nós somos. Então, eles dão a nós, ao nosso fluido, aquilo que falta para que a gente possa doar a cada um que aqui se encontra. Né? E como é fluido, vai aonde nós estivermos. Vai aonde cada um, da recepção, que estiver em concentração, se estiver em pensamento orando, vai chegar até ele. Porque nós temos também que fazer a nossa parte de conexão. Porque qual é a postura de quem recebe o passe? É a fé, é estar, é se colocar ali em respeito ao momento. Né? Então, essa é a nossa postura, de acreditar, de estar respeitoso com o momento, de seguir a prece quando nós não conseguimos fazer a nossa, seguir a prece que é feita, para entrarmos em sintonia com o trabalho que está sendo feito. Então, meus irmãos, o passe, ele sempre vai nos beneficiar. Porque ele faz o quê? Ele atenua, ele equilibra e nos dá apoio. Quantas vezes nós saímos, depois da reunião, com uma leveza, com bem-estar? Às vezes chegamos com dor de cabeça, chegamos agitados, às vezes chegamos angustiados e saímos melhores. Quanto a gente recebe aqui, sem saber que aqui, nessa casa, uma casa espírita era um hospital, um grande hospital espiritual, em que todos nós somos tratados e cuidados. O passe sempre beneficia, mas o grau dos resultados se fará de acordo com a fé, com o merecimento, com a necessidade. A nossa fé, nosso merecimento e a necessidade, isso Deus sabe. E isso Deus percebe, isso Deus vê. Então, cada um de nós vai receber aquilo que for necessário. Isso tem que ser o nosso pedido. Não o que eu quero, porque será que eu sei o que realmente é bom para mim? Porque talvez aquela dor que eu esteja passando, que eu não estou entendendo naquele momento, seja para mim uma grande professora, seja para mim um agente de transformação. Se eu não conseguir pelo amor, se eu não conseguir pelo bem-estar, talvez a dor me equilibre no meio e eu consiga uma saída. Mas eu só consigo isso se eu tentar o equilíbrio de refletir no que realmente me causou aquela dor. E aí a gente vai lembrar do capítulo 5, quando fala das causas anteriores e atuais de sofrimento. As anteriores eu não lembro, eu tenho um véu do esquecimento. As atuais eu tenho que refletir. O que está me causando esse mal? Essa angústia? Essa dor no peito? Essa dor no estômago? Será que são os meus sentimentos? Será que é o meu rancor? O meu ódio? Eu não perdoo? Será que é a minha ira? Nós temos que fazer esse mergulho interno. Essa reforma íntima de urgência. Mas para que a reforma aconteça, tem que ter o autoconhecimento. E vamos lá.
Qualquer pessoa pode receber o passe, não é contraindicado para ninguém. O passe não é obrigatório e nem sempre necessário. Nós é que vamos entender se estamos precisando ou não. Antes, quando era o individual e a reunião tinha um fim, lembra? Fazia a prece final, reunião acabava e depois ficava só quem estava ali precisando do passe, não era assim? Quem não precisava se retirava, porque sabia que não estava precisando. Hoje, com o passe que está sendo feito dessa forma, coletivo, nós não terminamos a reunião. Nós fazemos, acaba a palestra, nós aplicamos o passe e depois terminamos a reunião. Então, nós não falamos, quem não precisa pode se retirar. Mas, se você não está precisando, você fica em sintonia. Seja o doador de bons fluidos para quem está precisando, porque é a espiritualidade que vai perceber quem está precisando e é ela que vai selecionar e vai dar de acordo com a nossa necessidade. E muitas vezes eu acho que eu não estou necessitada, mas eu estava tão melhor do que eu entrei, porque eu também fui um agente que doou. E quando a gente doa, a gente às vezes recebe muito mais do que, né? Então, não se preocupem. Se eu estou bem, eu estou aqui no passe, poxa, não precisa, a Simone falou lá. Não se preocupem, porque é a espiritualidade que vai fazer essa seleção. Ela que vai, porque ela sabe do que passa nos nossos corações. Ela sabe o que passa no nosso íntimo. Ela sabe das nossas dores ocultas. Tá bom? Mas se eu for num lugar em que o passe é feito daquela outra forma, que é para ficar só quem precisa, se eu não precisar, eu posso me retirar sem problema nenhum. Tá bom? E tudo bem até aí? E não esquecendo, então, que as dois tipos de passe, gente, individual e coletivo, têm a mesma eficácia. Porque nós ficamos muito tempo ligados ao passe individual. E aí, quando modifica, a gente tem ainda, às vezes, fica meio inseguro. É claro que numa necessidade de um doente, uma visita doente, de visita ao hospital ou alguma outra necessidade, vai ser feito o passe individual. Mas nas nossas reuniões públicas está sendo coletivo. Tá certo? Tudo bem? Então vamos. Nós também separamos a água magnetizada, né? Antigamente nós tínhamos uma mesinha que a gente colocava ali, vocês lembram? Hoje, depois da pandemia, nós tiramos as mesinhas, aquela mesinha não tem mais, porque não é necessário. Né? Não precisamos de ritual, de um lugar para botar água, só aqui que fluidifica, só aqui que magnetiza. Não, então foi dito para as pessoas, né, dado o conselho de cada um ficar com a sua garrafinha, com o seu potinho, o que for. E tudo bem, tá? Porque a gente vai ver que não precisamos desses rituais. E a doutrina espírita, ela nos esclarece, nos liberta, libertadora. Conhecereis a verdade o quê? Nos liberta daqueles rituais desnecessários que a doutrina espírita não tem. Então vamos lá. O que é água magnetizada? Nada mais é do que o magnetismo colocado pelos benfeitores na água comum potável, quer dizer, aplicação direta da espiritualidade. Não precisa de um médium, não precisa de um aplicador de passe, não precisa de um humano para magnetizar as águas. É a espiritualidade que vai colocar em cada garrafinha aquilo que cada um de nós precisamos. Tá bom? Contendo, portanto, alterações ocasionadas pelos fluidos salutares ali depositados. Para o quê? Olha de novo o que ele lembra para nós. Está no livro Fluiterapia. Para o equilíbrio de alguma doença ou enfermidade física ou espiritual. Está aí de novo o equilíbrio. Olha como nós precisamos nos equilibrar. Nós precisamos estar sempre tentando o equilíbrio, tentando sempre ficar bem, tentando sempre fortalecer a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa coragem.
o uso da água fluidificada como medicamento refazedor e o passe não dispensam os cuidados médicos recomendados aos pacientes em hipótese alguma. De novo, eles nos alertam sobre isso, porque a gente sabe que ainda tem pessoas e lugares que acham que precisa trocar um pelo outro. Mas nós, espíritas, não podemos ter essa dúvida, porque a gente está ouvindo o tempo todo falar que os dois têm que andar juntos. Porque a água fluidificada, ele vai dar um equilíbrio, ele vai nos refazer, mas precisa estar junto com o tratamento médico. Para a água magnetizada com o passe, vai facilitar o tratamento, porque vai nos equilibrar, porque vai nos ajudar ao nosso sistema imunológico. E isso a fé também faz. Por isso é importante a gente ter fé ao usar todos esses tratamentos. Não é só fazer porque eu falei, alguém falou, até é bom, mas eu tenho que acreditar. Se eu não acredito, se eu não tenho fé, será que eu vou ter mesmo o mesmo resultado que aquele que realmente deposita ali a sua fé em Deus? Como estamos falando de fluidos e de espíritos, estamos falando, não estamos? Fluidos e espíritos. Podemos afirmar que, aí eu quero que vocês me respondam, o tipo de recipiente interfere? Pode ser de vidro, de louça, de lata, de plástico? Pode. A cor do recipiente interfere? Pode ser preto? De bolinha? O estado do frasco, aberto ou fechado, interfere? Não interfere? Como é que vai entrar ali? O negócio está tampado? É melhor tampar que não pode ter força, né? Isso aí. Não interfere. É melhor tampado para não cair impureza, já que é depositado fluidos em águas salutares. A água salutar tem que estar limpinha, né? Então não interfere. Por que não interfere? Porque a espiritualidade, os fluidos, eles penetram a matéria, né? Então, o que for, aonde for, vai passar os fluidos. Por isso que o passe, estando aonde nós estivermos em sintonia, vai os fluidos lá. A água, onde for, ela vai ser magnetizada. Tá? Então, esses conhecimentos é muito importante para que a gente não entre em crendice, nem entre, né, em coisas que a gente não tem uma lógica, se a gente está falando de fluidos e de espíritos. Agora, um outro que nós separamos aqui é um queridinho nosso. Estudo sistematizado da doutrina espírita. Olha aí. Para alguns, para os íntimos, é o ESD. Mas o que quer dizer? É um estudo continuado em grupo das obras básicas da doutrina espírita. Mas estudar é terapia? O que vocês acham que é terapia? Porque através do conhecimento que liberta, nós vamos entender de leis divinas, nós vamos entender dos ensinamentos do Cristo, nós vamos entender da reencarnação, nós vamos entender das várias oportunidades que nós temos, da lei de causa e efeito, nós vamos entender os estudos de Jesus. É o quê? Ação e reação. Então, o conhecimento é libertador. E aí, quando a gente começa a refletir sobre as nossas atitudes, sobre o livre-arbítrio, por que nós sofremos? São escolhas. Por que eu escolho? Eu tenho um livre-arbítrio. É Deus. Você tem um livre-arbítrio entre o bem e o mal. Você pode escolher. Deus não disse para você seguir o caminho da dor. Você optou por ele. Não é assim? Então, agora você faça o caminho de volta. Você se responsabilize. É isso que a doutrina fala. Então, é muito importante o estudo que esclarece. E a nossa casa, como tem a maioria das casas espíritas, vamos dar meio. Aqui nós temos a infância, nós temos família, nós temos a mocidade, nós temos 2 grupos de ESD. O presencial e o online só não estuda
quem realmente não... Responde, gente. Não quer. Porque tem estudo para todo mundo. A doutrina espírita é rica de livros, é rica de conhecimento para que a gente possa ser ajudado na nossa transformação. E o conhecimento é um grande aliado ao nosso tratamento. Mas, falando de tudo isso, de todo esse... E ainda tem mais, tá, gente? Acho que vai dar tempo, peraí, vai dar sim. Nós temos a meditação, também se aconselha a meditação. Nós temos também o hábito da boa leitura, tudo isso tratamento. Nós temos a prática da caridade, esse aí é um super tratamento. É quando a gente sai do nosso mundo íntimo, né, das preocupações que a gente tem de só eu, na minha família, e vai ao encontro de quem realmente precisa. E a nossa casa também tem um trabalho, né? Trabalho com irmãos em situação de rua. Porque não é apenas estudar, não é apenas vir à nossa casa e receber passe, palestra, água magnetizada. Nós temos que fazer a parte também prática. E nós temos também que ter a mudança, porque sem a mudança a gente não consegue tratar, mudar, se curar. Então, é possível melhorar apenas com a terapêutica espírita, depois de tudo que a gente ouviu aqui? O que vocês acham? Só com a terapia? Tá. Então, lá. Devemos buscar a terapêutica específica, além da terapia espírita, né? Porque nós temos um corpo físico, lembra? Depois vocês vão dizer que nós falamos só da terapia espírita. Não, os dois têm que caminhar de mão dada. Devemos buscar a terapêutica específica na medicina terrena, adequada ao caso, tendo a consciência de que a saúde do corpo está diretamente ligada ao equilíbrio espiritual. A saúde do nosso corpo está ligada diretamente ao equilíbrio espiritual. Muitas das nossas doenças têm origem no desequilíbrio lá atrás da outra existência, as escolhas equivocadas, e que nós trouxemos refletida no nosso corpo físico. Então, nós temos que fazer o quê? Fazer o autoconhecimento para mudar os pensamentos e sentimentos que me causaram mal. Tentar perceber se essas dores, esse problema que eu trago tem uma origem agora, porque muitas situações nós adquirimos agora. Quando ainda temos vícios, quando usamos mal o nosso corpo, quando nossos sentimentos estão doentes, e fica doente como? Se transformando em ódio, em mágoa, em rancor, egoísmo, quando nós não conseguimos perdoar, quando nós não conseguimos aceitar os desígnios da providência, que faz com que a gente caminhe naquilo que a gente colhe, que a gente plantou. Tudo isso adoece o nosso corpo. Então, mudando a atitude equivocada, tentando mudar, perceber o que nos causa dor, é que acontece a real cura. Quando não há uma transformação moral, quando nós viemos para cá, recebemos todo esse tratamento, mas não fazemos a nossa transformação moral verdadeira, a recuperação física, ela pode ser temporária. E voltarmos a ficar doentes. Voltarmos com a mesma mazela. Pois as doenças têm suas causas nos desequilíbrios espirituais. Quando nós nos desequilibramos, deixamos de levar pelas nossos mais pendores, pela nossa ira, pela nossa invigilância, né, pelos nossos vícios, nós voltamos a adoecer. Então, a cura real ela vai acontecer quando eu realmente mudar, quando eu realmente fazer a reforma íntima. Nós estamos vendo aí a necessidade de transformação. Mas para que eu faça a reforma íntima, eu tenho que me autoconhecer. Fazer uma reflexão, e muitas vezes é doloroso eu reconhecer o quanto eu estou equivocado em certas coisas. Que as situações estão difíceis porque eu que ocasionei a dificuldade. É difícil. Mas então, qual é a importância da reforma íntima no reequilíbrio psicossomático?
O que é psique? Psique é alma, soma é corpo. É uma doença que tem origem na alma, mas que tem consequência no nosso corpo. Então, a maior parte da nossa doença começa na psique, na alma encarnada, no espírito que traz suas mazelas. E reflete no corpo, nesse aparelho que nós temos, pela graça de Deus, para caminhar. Por isso temos que cuidar dele. Mas para que ele fique são, nós temos que ficar são quanto espírito. Nós temos que tratar o nosso desequilíbrio, tratar os sentimentos que nos causam mal. Jesus, quando esteve aqui, falou para nós assim: reconcilia-te com teu irmão, perdoa 70 vezes 7. Falou do amor, perdoa, ele falou muito, porque são sentimentos que nos adoecem. Então, qual a importância da reforma íntima? O Espírito Joana de Anjos já dizia que a reforma íntima se assemelha a um parto que causa dor, mas que depois traz vida, e vida plena, e vida nova. Então é necessário a gente reformular, mudar o que nos causa dor. Então a reforma íntima é um processo benéfico e necessário e contínuo de autoconhecimento. Eu me autoconheço, mas não fico só no autoconhecimento. Eu sei que eu sou assim, eu sei que eu sou assim. Não, eu sei que eu estou assim, mas eu vou mudar, porque isso não está me fazendo bem. É o resultado do esforço, gente. Esforço não é fácil para ninguém. É um esforço contínuo. Esforço e vontade. Nós vimos lá nesse tratamento que eu falei, esforço e vontade. Conforme ensinado por Jesus. Elevando o padrão vibratório do ser espiritual, superando as mazelas morais, através da mudança de atitudes, é que acontece o equilíbrio espiritual. E que tem como consequência a saúde do corpo físico. Então, nosso corpo, esse mecanismo, essa máquina perfeita adoece por conta das nossas imperfeições, dos nossos sentimentos desequilibrados. E que nós temos essa terapêutica maravilhosa, mas que ela só funciona se eu fizer a parte que me cabe. E qual é a parte que nos cabe? Autoconhecimento e reforma íntima. E eu só faço isso quando eu tenho coragem de enfrentar a mim mesmo. Porque enfrentar o outro é fácil. Perceber a dificuldade alheia é muito fácil. Mas perceber o que causa mal a mim, consequentemente causa mal ao outro, porque a nossa atitude também causa mal ao que está do nosso lado, às vezes é muito difícil. E eu trouxe para nós, desse livro aqui, Médico das Almas, Nossa Verdadeira Cura, de Tiago Brito. Super recomendo esse livro, gente. A principal proposta do Espiritismo é a transformação íntima, nossa modificação interior. Essa é a principal missão proposta do Espiritismo. Significa mudarmos para melhor. Se a verdadeira cura é a cura da alma, enquanto formos teimosos, insistindo em não nos modificar, vamos continuar a correr sem sair do lugar. Se nós não modificarmos, eu venho, tomo passe, água magnetizada, palestra, mas eu não mudei, eu sou o mesmo. Eu não fiz o trabalho que eu tinha que fazer para ajudar a espiritualidade a me ajudar. Então, muitas vezes, a doença volta, a doença continua, a depressão, a angústia, os medos, as dores. Né? Por quê? Porque eu não fiz a parte que cabia me fazer. Que a cura da alma venha sempre antes da cura do corpo. E que ao nos perceber curados de algum defeito grave, como as deficiências morais que ainda trazemos, ouviremos do médico Jesus o que tantas vezes ele disse: foi tua fé que te curou. Que essa fé nos transforme, de fato, nas novas pessoas que gostaríamos de ser. Jesus, nesse momento, continua a nos perguntar: querem ser curados? Vocês querem ser curados? Então, tenhamos fé, tenhamos certeza que não estamos sozinhos. Façamos a nossa parte. Não só nos preocupando com a saúde do corpo, mas principalmente com os nossos desequilíbrios, porque eles vão afetar diretamente a saúde do nosso corpo. Que essa fé nos transforme, ele aguarda a nossa resposta, nossa vontade, nossa ação. Se Jesus confia e acredita na nossa cura, quem somos nós para duvidar? Confie, acredite, trabalhe, vamos ao encontro do amor. É no amor
que está a nossa cura, no amor, no alto amor, no autocuidado, no auto-perdão, no perdão, sentimentos que vão nos curar, sentimentos que vão nos libertar. Então, meus irmãos, se realmente quero ser curado, o que Jesus faz que quer ser curado é perguntando sobre a minha vontade, meu livre-arbítrio de escolher ser curado ou não. E o livre-arbítrio da escolha, essa escolha é sempre minha. Eu posso ficar estagnado e não querer mudar e ficar doente. Ou eu posso fazer o esforço de procurar a cura. Mas nós não estamos sozinhos nisso não, nessa reforma íntima. Nós temos Deus, nós temos Jesus, bons amigos espirituais, que a gente possa sempre contar com Ele. Antes de botar a música, que vai ser sobre isso que eu vou falar, para o nosso encerramento, eu acho que eu desmarquei, não, está aqui, é uma passagem de Marcos, né, da mulher hemorroíça, que tinha uma doença em que ela sangrava, ela tinha um sangramento muito grande, nenhum médico encontrava a cura. E ela ouviu falar que Jesus estaria reunido na praia. E ela confiou que, estando com o mestre, ela poderia ser curada. E ela foi ao encontro de Jesus. Só que a multidão acompanhava Jesus, era uma multidão. E ela conseguiu tocar na barra da veste do Cristo. E aí aquele ser falou para os seus apóstolos: senti uma virtude sair de mim. Os apóstolos: como, mestre? Está muito cheio. Qualquer um tocou em você. Mas Jesus é Jesus. E ele falou: não, uma virtude saiu de mim. E ele foi ao encontro dessa mulher e falou para ela o seguinte: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. E ele fala para todos nós que a gente possa ouvir a palavra de Jesus no nosso ser, dentro do nosso ser. A tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. A gente vai colocar agora uma música, Veste do Amor, e só agradecimento a vocês pela presença, que Jesus fique conosco hoje sempre. Quem me tocou, pois eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Perdão, Senhor, me entrego a ti, pois te toquei buscando saúde e logo meu sangue estancou. Quem me tocou, quem me curou, a esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. a ternura é o orvalho, Ao sedento viajou. o sol da escuta é o agasalho, A quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Então, neste momento, com imensa gratidão,
elevando o nosso pensamento ao nosso Pai, recebendo do alto aquilo que vem de Ti, Senhor, essas energias de paz, de amor, de vibração, o Teu amor que é capaz de saber a profundidade daquilo que está dentro do meu coração, que eu possa ser aliviado, amparado, fortalecido através da fé, e que possa daqui, Senhor, levar para tantas pessoas que ainda vivem dor e sofrimento uma palavra de amor, de carinho, de compaixão, que eu possa distribuir, Senhor, lá fora, tudo aquilo que eu recebi, que a Tua luz, a Tua paz esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre, graças a Ti, Senhor. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.